Hoje a gente vai falar sobre a periodontia como a especialidade mais valorizada da odontologia. Quer saber por quê? Enfim, quem tem dificuldade com valorização na periodontia? Quem se acha desvalorizado, quem acha que é meio deixado para trás, quem que acha que as coisas não são tão levadas tão importantes? Enfim, eu quero conversando com vocês nesse tema para a gente abrir mais essa temporada de lives. E para quem está chegando agora, para quem não me conhece, sou a professora Cristina Miura e eu ajudo dentistas a alcançar uma periodontia valorizada através do método Pério Fácil. E assim, a gente está numa temporada de lives de aquecimento. Nesta temporada de lives de aquecimento, a gente acaba falando sobre várias coisas interessantes para que você consiga realmente valorizar a sua periodontia. E eu vou dizer para você que por que a periodontia é a especialidade mais valorizada? Por que ela tem todo esse potencial de valorização que talvez você não esteja enxergando? Ela é valorizada para quem sabe gerar valor na periodontia. Então, por exemplo, tem muita gente que não sabe agregar valor na periodontia. Tem muita gente que periodontia é uma coisa assim, igual, ou faz um método de precificação pelo custo, então o custo é baixo e não valoriza. Então, quando as pessoas não sabem gerar valor na periodontia, fica sempre aquela coisinha. Mas, se você souber agregar valor, tudo isso é muito bom. E também fizeram a seguinte pergunta para mim esses dias: mas, professora, o que significa agregar valor? O que você quer dizer como gerar valor? Explica melhor o que é isso. Uma periodontia valorizada é aquela que todo mundo reconhece a importância que tem, que ela é importante, que você fatura bem, isso vale bastante dinheiro, porque também existe um reconhecimento chamado reconhecimento financeiro. Existe também aquela coisa de dizer que periodontia é uma coisa que é importante dentro de todo esse contexto. Talvez você entenda até que ela tem valor, mas viva um desvalor na periodontia. Então, se você acha que ela é importante, mas vive um sentimento de desvalor ou pouco valor, esta live é para você. Porque se você consegue fazer uma periodontia valorizada, se você consegue encaixar na cabeça do seu paciente o quanto ela vale, você vai conseguir fazer uma grande virada no seu consultório. E não é à toa de que porque a gente está fazendo uma temporada de lives chamada Pério da Virada, porque a gente consegue virar o jogo, a gente consegue fazer as coisas diferentes. Fazer uma periodontia valorizada, onde a gente vai criar valor para com o paciente. Então, no periodiária, a gente faz uma coisa chamada cocriação de valor, que é o entendimento do marketing, onde a gente ensina o paciente o valor que ele tem. Não adianta ficar achando que o paciente vai adivinhar o valor da periodontia, que ele vai nascer sabendo o valor de fazer manutenção preventiva o tempo todo, que ele vai saber por que é importante ele remover cálculo de tempo em tempo, por que é importante ele fazer. Nada disso, o paciente não nasce sabendo. Assim como ninguém nasce sabendo por que tal vinho é melhor do que aquele outro vinho? Por que tal cerveja artesanal é melhor que aquela outra cerveja? Isso cria valor. Por que as mulheres gostam de X bolsa e X outra bolsa não é tão legal? Porque o marketing cria valor. E aqui no Periodiária, através dessa jornada, dessa temporada de lives, eu vou dizer para vocês que criar valor junto com o paciente, co-criar valor para com o paciente, é uma das ferramentas que o Periodiária usa para que isso seja diferente e que a gente consiga, sim, valorizar a periodontia.
Quer saber, assim, de um jeito, assim, mais palpável, mais específico, como é que é isso? A gente vai conseguir fazer com que o paciente entenda a importância da pério. Ai, mas isso eu faço, isso eu falo. Talvez não esteja fazendo do jeito certo. E talvez, não estando fazendo do jeito certo, isso não funcione, o paciente não está entendendo. Quer saber? Eu vou falar agora o jeito errado de valorizar pério. Valorização de pério não é cobrar caro demais. Cobrar caro não é valorização da pério. Quando você ouve alguém dizer assim, olha, a pério tem que valorizar, porque se você não valorizar, quem vai valorizar? O meu preço é tanto e acabou-se. O preço, colocar o preço tanto e acabou-se, nem sempre é valorização. Porque preço final para o cliente ou paciente não é a mesma coisa do que valorização. São coisas diferentes. Por quê? O preço é aquilo que o paciente paga em dinheiro. E valor, em termos de valorização, é o quanto vale a pena para o paciente cliente. A periodontia valorizada é aquilo que você entrega em coisas que valem a pena, em coisas que vão trazer diferença na vida dele, num nível tão alto que ele vai topar pagar isso para você. Por exemplo, hoje à tarde eu conversei com uma aluna, não sei se a Carla está aqui, a Carla Cabral, que é a nossa dentista periodiária, e para o meu programa de alunos, eu tenho um programa de mentoria individual e eu tenho conversado com eles. E a Carla conseguiu, num bairro de uma grande cidade, e não é nem no centro, nem nada, ela conseguiu uma valorização e a profilaxia é R$ 500, o tratamento, a sessão de tratamento periodontal não cirúrgico é R$ 500. E isso saltou de R$ 150 de antes da pandemia para R$ 500 para depois do curso que ela acabou fazendo, depois desse entendimento de criação de valor. Mas valorização da periodontia não diz respeito em dizer que é o preço que vai cobrar, porque preço não é a mesma coisa que valor, que é o que eu estou falando para vocês. O preço é aquilo que o paciente paga. Então, caro é quando o paciente despende de dinheiro, deixa em dinheiro muito mais do que aquilo que você ofereceu de valor. Por exemplo, um sanduíche caro é aquele que você vai lá no estabelecimento e tudo aquilo que você recebe de valor, o sanduíche, o que tem dentro do sanduíche, a barraca do sanduíche, ou tem desde barraca de sanduíche, tem desde banquinho de sanduíche, qual é o conceito de valor daquele estabelecimento? Valeu a pena? Vale a pena tudo aquilo que tem? Então, por exemplo, falando em sanduíche, que é uma coisa que tem de todos os níveis, a gente vai entender desde, por exemplo, o restaurante Madeiro. O restaurante Madeiro, ele se propõe a dizer que é o melhor hambúrguer do mundo. É o posicionamento de mercado como o melhor do mundo. Existe também um outro sanduíche de uma marca que é o Subway, e o Subway se propõe a fazer um sanduíche rápido. Existe um outro sanduíche chamado McDonald's, que acaba fazendo uma coisa igual, rápida, padrão no mundo todo. Existe também o cachorro-quente da esquina, que faz uma coisa simples, rápida, fácil. Agora, em termos de valor, aquele que se denomina o melhor hambúrguer do mundo é sempre um ambiente diferenciado, que tem uma arquitetura bonita, tem toda uma coisa envolta nisso, e isso diz respeito a uma coisa chamada geração de valor. E não é só isso, é aquilo, é a apresentação, é a forma que aquilo é mostrado para as pessoas e tudo mais. Tudo isso diz respeito à geração de valor daquele sanduíche. Agora, vamos fazer um paralelo para aquilo que a gente está falando sobre periodontia e dentro do que é a minha proposta de dizer, que a gente vai dizer que a periodontia vai ser o procedimento mais valorizado ou a especialidade mais valorizada. Se você conseguir vender a ideia de que isso tem valor, ai, professora, mas não consigo vender a ideia que tem valor, porque ninguém entende. Calma, porque talvez você não esteja usando o método certo. Você vai precisar ter um método para explicar para o paciente por que vale ir para um dentista que vai manter o seu dente,
que vai evitar que o seu dente caia, seja por doença periodontal, seja por doença cárie, que vai impedir que você tenha problemas mais para frente, que vai impedir que o seu implante tenha periimplantite, que vai manter aquilo ali por toda a vida, que vai manter aquela dentição, vai manter os dentes mais lindos do mundo, que são os dentes que nasceram com você, que são os dentes que nasceram, são os dentes que Deus fez. Os dentes naturais são os mais belos. E tudo mais que se tente fazer é imitação. E é literalmente imitação. Nada contra, não estou falando mal de nenhuma outra especialidade, mas qualquer tentativa de fazer faceta, cerâmica, restauração, são imitações daquilo que é o mais belo e o natural. E a periodontia é a especialidade que vai conseguir manter os dentes do paciente de uma forma super natural, da melhor forma, da forma mais linda, da forma mais natural possível. E isto é valorizar a periodontia, é fazer para o paciente como se fosse a especialidade realmente mais valorizada, porque ela tem valor para o paciente se você mostrar. Ela não é valorizada se você não mostra valor para ele. Então, por exemplo, se a gente está falando de bolsas, tem bolsas, essas bolsas de marca, elas têm um posicionamento de mercado, onde se mostram aquelas bolsas caras e chiques, com modelos lindas e belas. Então, aquilo ali mostra uma ideia de que você pode ser linda, bela, bonita, assim como todas aquelas que usam aquelas bolsas. E você precisa construir na cabeça do paciente o posicionamento ou a ideia de que a gente vai conseguir fazer do sorriso dele um sorriso bonito, natural, porque é isso que você faz. E toda vez que você fala das vantagens de manter um sorriso bonito, de manter o sorriso natural, de que é muito bonito aquilo que ele tem, de que manter aquilo que é o natural dele é muito valioso, é muito importante. E que talvez você, dentista, seja aquele que mais valha a pena para o seu paciente, porque você é o dentista que está ensinando a valorizar esse sorriso que ele tem na boca. Que talvez isso seja a coisa mais sensacional que você possa estar colocando para o seu paciente. Isso é agregar valor e isso é tornar a periodontia a especialidade mais valorizada da odontologia. Desde que você consiga ensinar tudo isso que vale, desde que você consiga ensinar tudo isso de valor que ela tem. Periodontia valorizada não é tornar uma especialidade elitizada. Tornar uma especialidade elitizada é falar assim, olha, agora chega, agora eu vou valorizar minha periodontia e agora só vou usar tal produto, tal produto, tal produto, tal técnica, e é isso. Valorização da periodontia não quer dizer cobrar super caro, porque caro é aquilo que o preço é muito maior do que aquilo que vale a pena. E agregar valor é, você coloca muito valor, muito valor, muito valor, e o preço vem junto, porque vale a pena para o paciente. Então, o que eu quero dizer é que nessa temporada de lives, a gente vai estar falando muito sobre geração de valor, criação de valor, de fazer valer a pena o tratamento, como a gente colocar para o paciente, como a gente mostrar para o paciente o quanto isto vale a pena. E isto vale a pena para o paciente e vale muito a pena para você, dentista, porque para você, dentista, desde que você consiga valorizar a pério, é fazer um procedimento que tem um custo muito baixo, que é o custo de, talvez, evidenciador de placa, pasta profilática, escova de Robson, pontinha de ultrassom, babador descartável, luva descartável, tudo mais. E que agora, durante esse período de pandemia, para quem está no aperto no consultório, talvez tenha uma diminuição do movimento, uma diminuição do fluxo, é a possibilidade de atender com menor uso de pessoal auxiliar. Como, por exemplo, a periodontia salvou alguns consultórios de duas alunas das que eu sei, que em meio à pandemia tudo diminuiu, o movimento diminuiu, e elas optaram então para fazer o atendimento sozinhas. Então, por favor, não arrepiem quem está falando assim, mas a professora está falando que é para atender sozinha. Olha só, uma delas resolveu deixar todos os convênios e optou por atender sozinha. E ela faz
periodontia e endodontia, basicamente. Espaça um pouquinho o atendimento, nesse espaçamento do atendimento, vai acabar tendo esse espaço para fazer a desinfecção e fazer a biossegurança do consultório, e nesse espaço faz o atendimento sozinho. Qual é a vantagem disso? Olha, está em crise, está com baixo faturamento, entendeu que o convênio dá um faturamento tão baixo, tão baixo, tão baixo, que aquilo ali dá prejuízo. Cortou. Começou a trabalhar só com particulares. Nesses particulares, começou a construir devagarzinho um conceito de periodontia básica super valorizada e agregação de valor, fazer o paciente entender o quanto isso é importante, quanto isso é importante, e está trabalhando sem auxiliar. Por quê? Eu estou falando que é importante ter um auxiliar, sim, mas em momentos de crise é possível fazer uma periodontia sem equipe auxiliar, porque tem como, a gente não depende tanto da necessidade de alcançar tantos materiais. E nessa situação, ela construiu um modelo de negócio odontológico de baixíssimo custo, porque ela se baseia na endo, na pério, não tem auxiliar, e assim tem atendido, e assim todo o faturamento, tirado os custos fixos do consultório, como água, luz, telefone e tudo mais, é tudo da dentista. Pronto, isto salvou o consultório do fechamento durante a pandemia. Eu vou contar uma outra história também, tá? Essa outra história é da dentista Carla também, que eu acabei de conversar com ela, e ela estava conversando sobre, em tudo isso que aconteceu, teve problemas seríssimos com a auxiliar, acabou tendo que demitir, pagou todos os encargos, e ainda nós estamos em pandemia. E nessa situação, a gente ainda está com a economia meio balançada. Neste período de janeiro, todo mundo sabe que é o período que a gente tem que pagar imposto, que as escolas têm matrícula para os pacientes pagarem, que todo mundo tem um janeiro como um mês de muita despesa, e geralmente janeiro é um mês de menor movimento no consultório, porque está todo mundo destinando verba para outras coisas. Então, neste mês, ela fez uma adaptação, tem também atendido sozinha, e ela fez uma parceria com alguns acadêmicos. Uma delas é o que o irmãozinho dela é estudante de odontologia, e ela organizou os horários para os dias que ela precisar de alguém auxiliar, é esse irmãozinho dela que atende, que é estudante de odontologia. Conseguiu fazer parcerias com outras pessoas para ter um atendimento auxiliar naqueles momentos onde ter um auxiliar é imprescindível. O que eu preciso dizer é que, enquanto algumas especialidades, sim, necessitam de equipe auxiliar, obrigatoriamente, ela conseguiu fazer um modelo de negócio muito enxuto, onde ela precisa de pouca gente para auxiliar, e conseguiu e a periodontia é, então, um procedimento de custo muito baixo, muito baixo, muito baixo, e 100% daquilo que ela recebe é dela. E nisso, conseguiu agregar valor, e é a pessoa que cobra R$500 para fazer ou um tratamento periodontal ou uma profilaxia. E nisso que ela segue no periodiária, o tratamento periodontal não cirúrgico, ela se baseia na verdade, porque enquanto ela estava no tratamento periodontal cirúrgico, era um tratamento mais caro, gasta campo cirúrgico, gasta tempo clínico, o tratamento é mais penoso. Para quem já fez uma cirurgia retalho periodontal sabe o quanto isso é judiado, complicado, demorado. E agora o tratamento periodontal não cirúrgico é valorizado, porque ela valoriza isso para o paciente, ou seja, agrega valor, coloca a importância de tudo isso, o custo é muito, 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 muito baixo, e o desgaste é muito menor. Então, ela passou para um procedimento mais barato, que é a terapia periodontal não cirúrgica, mais cara do que uma periodontia mais ou menos dessas que se fazem por aí de desvalorização, valorizou aquilo que ela faz de periodontia, e depois conseguiu agregar bastante valor para conseguir fazer esse atendimento valorizado, não cirúrgico, mais barato do que a terapia cirúrgica. E depois consegue colocar o paciente num esquema de manutenção. Isso é super oportunidade, e enquanto estamos com a economia instável, a opção é manter esse modelo de custo baixo, para que, quando a empresa, consultório odontológico, tiver um pouco mais de robustez, conseguir contratar uma pessoa auxiliar.
A dúvida também dessa dentista era, ai, mas será que eu cobro consulta, não cobro consulta? Bom, se cobra ou não cobra consulta, não sei, mas eu soube que tá com a agenda cheia, tá com a agenda cheia para daqui 2 semanas, tá ainda com as contas mais ou menos em dúvida, às vezes está estável, às vezes está instável. Então, por conta da instabilidade, ela toma por precaução conseguir manter os seus custos baixos, é o modelo de negócio que é possível de aplicar, manter o custo básico, faz bastante periodontia, porque a periodontia é lucro certo, é retorno certo, porque aquilo ali tem custo baixo. E assim, enquanto não se tem uma economia mais estável, enquanto está em período de pandemia, onde o fluxo de pacientes novos deu uma diminuída, ela consegue manter tudo isso muito bem e consegue manter as pessoas acompanhando tudo isso. E consegue manter o fluxo de atendimentos ok. Esta é a proposta. Quando tiver tudo melhor, ela vai poder contratar alguém auxiliar ou vai poder investir em outras coisas no consultório. E a oportunidade de uma periodontia valorizada é a gente acabar entendendo também que as pessoas estão vivendo mais. As pessoas estão vivendo mais, os idosos estão ficando cada vez mais longevos e a gente vai precisar de pessoas que entendam e saibam cuidar destes periodontos envelhecendo e habilidades manuais diminuindo. A pessoa, inevitavelmente, vai estar perdendo a capacidade manual de higiene. E uma vez que você coloque valor e agrega valor, você vai ter o pessoal que tem aposentadoria, que tem aquele dinheiro certinho e que já tem os filhos criados e que está vindo direitinho para fazer manutenção preventiva. Tenho dentistas que descobriram que agora precisam de entender de periodontia, porque agora estão entendendo que a demanda de atendimentos periodontais para pacientes mais velhos tem crescido grandemente. E se você não tem domínio desta periodontia básica de todos os dias, talvez você esteja deixando passar por debaixo do seu nariz algumas oportunidades de tratamento. Saber agregar valor, saber valorizar a periodontia é importante porque é a oportunidade de dar um upgrade no seu faturamento, aprendendo a valorizar. Por exemplo, eu vou falar do Dr. Marcos Issa, que aprendeu a valorizar a periodontia, valorizar, colocar valor, falar para o paciente o quanto é importante, o quanto isso faz a diferença, o quanto isso é novo para o paciente, o quanto isso é vantajoso para o paciente, o que ele vai ganhar com tudo isso de periodontia que ele está oferecendo. Ele caiu nas graças dos seus pacientes, porque os pacientes começaram a entender que indo no consultório do Dr. Marcos, eles não vão ter mais problemas bucais. E eles falam, puxa vida, agora eu encontrei o dentista dos meus sonhos. Porque agora, toda vez que eu vou para o dentista, não tenho mais problema bucal. Toda vez que eu venho aqui para o meu dentista, eu não tenho mais cárie. Surpresa, vamos ver quantas cáries eu tenho. Não tenho mais cárie, não tenho mais problema, não tenho mais perda óssea, não tenho mais perda de dente, não tenho mais nada. Por quê? O dentista agregou o valor nesta periodontia básica de todos os dias, o paciente conseguiu entender esse valor, por isso que criação de valor é uma cocriação, a gente cria valor junto com o paciente. A gente precisa conseguir explicar para o paciente e esse paciente precisa entender. Mas, só para a gente dizer o quanto é importante a gente agregar este valor ou criar esse valor na cabeça do paciente, é que se a gente pular esse passo de agregar valor na cabeça do paciente, a gente não vai ter procedimento periodontal. O paciente não vai voltar. O paciente vai virar turista. Aí ele vira turista, ele vem o dia que ele quer, ele vem quando ele quer, e nada vai resolver, porque daí ele está sempre cheio de problema, sempre tem um problema novo, sempre tem um algo novo, e nada vai conseguir se resolver muito bem. E é por isso que aprender a valorizar esta periodontia é agregar valor, aumentar a lucratividade do procedimento periodontal, aumentar tudo de bom que você pode ter do seu consultório, através de um procedimento de baixa complexidade e alta lucratividade.
baixa complexidade e alta lucratividade, porque a gente é um procedimento relativamente fácil de fazer, é um procedimento que todo mundo precisa fazer, e uma vez que você consiga agregar valor e o paciente entender o quanto isso é importante, você vai ter esse paciente vindo em recorrência, pagando um bom valor por tudo aquilo que você ofereceu de valor, de prevenção, de informação, de orientação, de uma orientação específica para o caso dele, e o paciente fica feliz da vida, porque ele encontra o dentista dos sonhos, que é aquele dentista que mostra para o paciente como não ter mais problemas bucais. E se ainda ecoa assim no fundinho do ouvido, mas se o paciente não tiver mais problemas bucais, a gente vai morrer de fome. Eu sinto dizer, mas isso é um pensamento muito pequeno. Porque se você falar para o paciente o quanto é importante manter a saúde bucal e der todas as dicas para ele cuidar da sua saúde bucal, o que vai acontecer é que isso vai ter valor na cabeça dele. E se tem valor na cabeça dele, ele volta para o dentista porque isso é importante, porque vale a pena. Enquanto a gente estiver fazendo só aquilo que o paciente quer, aquilo não tem valor na cabeça dele, porque ele só quer vir para restaurar o dia que precisar, ele só quer vir para fazer procedimento o dia que ele quer, ele não entendeu nem a importância, nem a periodicidade da manutenção, ele é turista, aparece do jeito que ele quer. Esse paciente, tudo que se oferecer para ele, ele acha caro. Tudo é caro, porque não tem valor. Tudo é demais, tudo ele acha ruim, tudo ele acha que é uma despesa. E aquele paciente que a gente ensinou a valorizar, ele vai entender que tudo aquilo que a gente falar para ele é agregação de valor. E nisso que a gente falar que é agregação de valor, quanto mais valor a gente agrega para o paciente, mais ele vai ter a sensação que valeu a pena. Eu quero contar uma outra história da dentista Michele, porque a dentista Michele, ela é endodontista e ela estava triste da odontologia, porque só tinha convênio, nesse monte de convênio que paga um tiquinho, ela entendeu que alguma coisa ela tinha que fazer. Nesse meio do caminho, ela conheceu periodiária e começou a aplicar todos esses preceitos, e hoje ela é dentista periodiária, e ela conseguiu agregar muito valor para a periodontia. E ela diz, olha, enquanto uma lima endodôntica custa R$90, na periodontia a gente tem um monte de material que custa quase nada, custa muito pouco. Então, a periodontia é o tratamento onde a periodontia básica de todos os dias, ela tem um custo ínfimo, de um custo baixo, baixinho. E o que você está oferecendo para o paciente é valor, a lucratividade, a rentabilidade da periodontia não tem igual em nenhuma especialidade. E vou falar por quê. Porque qual é a especialidade que vai fazer o paciente voltar sempre? Talvez a odontopediatria vai fazer o paciente voltar sempre. E talvez a estomatologia vai fazer o paciente voltar sempre. Mas fora isso, não sei o que mais vai fazer o paciente voltar sempre. E voltar sempre de uma forma absolutamente honesta, porque ele precisa voltar mesmo. Porque isso vai fazer a diferença na vida dele. Qual é a especialidade que ele realmente precisa voltar? Que realmente vai fazer a diferença na vida dele, que realmente vai manter a dentição linda, natural na boca dele, que realmente vai fazer economizar. Eu estou falando tudo isso para vocês e eu quero que vocês escutem isso e recontem isso para o paciente. Qual é a especialidade que mais vai fazer o paciente economizar se esse é o problema dele? Qual é a especialidade que vai manter todos os dentes lindos dentro da boca? Qual é a especialidade que vai conseguir manter naturais, bonitos, os melhores dentes que existem, que são os dentes naturais? É a periodontia. Existe maneira de estar com os dentes naturais na boca sempre? Existe. Investe em manutenção.
Existe explicação de por que dentistas tendem a ter menos problemas dentários? Sim, existe explicação. Dentista entende saúde bucal e por isso que eles têm menos problemas dentários. É por isso. Porque eles entendem, porque eles cuidam. E por que a população em geral padece tanto? Porque não está conseguindo colocar na cabeça do paciente o valor. E é por isso, uma vez que a gente coloque valor, a gente cria valor dentro da cabeça do paciente, isto vai ser importante para ele. E antes de começar essa temporada de lives falando em técnica, 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 eu preciso dizer que a coisa que mais falta, que a gente menos aprendeu nessa odontologia, é como criar valor, como agregar valor na periodontia. Nesta periodontia de todos os dias. E uma vez que a gente aprenda a ensinar, a agregar valor na cabeça do paciente, a gente vai conseguir fazer com que esse paciente esteja junto de nós, esteja sempre entendendo, comprou a nossa ideia, esteja fazendo manutenção, esteja em saúde. Primeiro precisa dizer tudo isso para o paciente, para depois ele entender. E neste novo projeto, a gente começa a falar sobre questões estratégicas, sobre aquelas questões que ninguém ensinou. O que a gente faz? Estou perdida na pério. Será que faz isso? Será que faz aquilo? Está certa essa estratégia de tratamento? Está certa aquela outra estratégia? A paciente em questão, ela vinha de batom, nada contra o batom, mas ela vinha de batom, mas quando ela abria a boca estava em condições deploráveis. Os dentes estavam em uma situação realmente horrível. E como é que pode alguém passar batom numa boca tão horrível? Agora eu vou dizer outra coisa. Será que essa paciente sabe que a boca estava numa situação tão horrível? Será que sabe? Talvez tivesse alguma ideia, mas talvez ela mesma nunca tivesse olhado para todos os dentes dela. E é por isso que isso não tem valor. Ah, então não tem valor, então nada melhora. Não tem valor enquanto a gente não cria esse valor, enquanto a gente não mostra esse valor. Para o paciente entender o valor, a gente precisa mostrar o que é, falar que sangrar dente não é gengiva não é normal, falar que dente áspero não é normal, falar que precisa passar no dentista de tempo em tempo para fazer a manutenção, falar que é preciso cuidar e que a partir do momento que o paciente cuida, as coisas ficam bem. E que não adianta a gente ficar dizendo que, o paciente não valoriza. O paciente não valoriza, então porque o paciente não valoriza, não adianta fazer pério. O paciente não valoriza porque a gente não valorizou isso, porque a gente não criou valor. Que é um exemplo, a mesma doutora Carla, que eu falei hoje à tarde, ela falou, para os meus pacientes antigos, antes do pério diária, que ela cobrava R$ 150 para profilaxia, para manutenção preventiva, era isso. E para os pacientes novos, onde ela faz a consulta, onde ela consegue transmitir adequadamente por que teve esse problema, o que a gente vai fazer para não ter de novo esse problema, como a gente vai fazer para manter esses dentes lindos, bonitos e saudáveis para toda a vida, o porquê é tão importante voltar para o dentista, criou muito valor para um procedimento chamado procedimento odontológico preventivo e que isso tem muito valor na cabeça do paciente. E quer saber mais? É tão variável na periodontia. Então tem tanto valor, então eu vou fazer profilaxia sempre, com qualquer um. E a profilaxia ela é tão variada como todos os tipos de sanduíche que tenha disponíveis para vender. Tem todo tipo de situação, tem todo tipo de sanduíche, mais chique, menos chique, mais incrementado, menos incrementado, e assim também é a periodontia, e o paciente entende isso, e quando alguém oferece uma periodontia super valorizada, super caprichada, envolta de todo um conhecimento de explicação e orientação, e o paciente entende e ele compra a ideia, esses pacientes aderem a uma nova versão de tratamento periodontal, que é o tratamento periodontal supervalorizado, mas não é hipervalorizado, é de supervalor, que vale a pena, e isto faz a profilaxia
valer R$ 500. Ai, mas nunca vi, ninguém vai pagar. Claro que não paga. Não paga se a profilaxia for tão básica quanto o cachorro-quente da esquina. O que é que faz um sanduíche do Madeiro custar R$ 50 e um sanduíche do cachorro-quente da esquina custar 5? O que é que faz toda essa valorização de 10 vezes mais? Porque o que é que faz alguém aceitar R$ 50 por uma profilaxia e o que é que faz o paciente pagar R$ 500 na profilaxia? No mesmo consultório. E a única diferença foi que a dentista aprendeu a valorizar a periodontia. Portanto, a periodontia, ela não é uma coisa que alguém vai valorizar. E se alguém está esperando que alguém vai valorizar esta periodontia, talvez ela não venha mesmo. Mas a valorização da periodontia é uma coisa que você vai fazer. E uma vez que você tenha aprendido a valorizar esta periodontia, vai fazer a diferença entre antes cobrar R$ 50 por uma profilaxia e depois cobrar R$ 500 por uma profilaxia. É a diferença de 10 vezes mais, porque conseguiu agregar 10 vezes mais valor. E mais uma vez, professor, o que é agregar valor? Agregar valor é tudo aquilo que você explica de uma forma que ele possa entender. Porque explicar todo mundo explica, mas explicar de uma forma que ele possa entender não é qualquer um. É tudo aquilo que você orienta de uma forma que realmente seja proveitoso para o paciente. Portanto, não é uma orientação igual para todo mundo. É tudo aquilo que você faz explicando por que está fazendo daquele jeito. E não tem nada a ver de estar explicando de qualquer jeito, explicando padrão, orientação padrão para todo mundo, como um dia eu já fiz. É uma coisa personalizada, uma coisa que vai fazer o paciente entender o quanto aquilo ali pode ser transformador para a sua vida. É pegar essa pessoa que tem amor próprio e passa batom em si mesma para ficar bonita, mas nesse amor próprio ela não via que os dentes estavam encacarecos. Mas aquele dentista que ensina a valorizar vai transformar a vida do paciente e transforma mesmo. E depois de transformar a vida desse paciente, vai transformar a vida dos seus familiares. Porque se essa mulher que passa batom e tinha os dentes encacarecos e está com os dentes lindos, aprender a importância disso, ela vai passar toda essa informação para as pessoas que ela ama, que são geralmente seus familiares. Portanto, a saúde bucal, ela transforma a vida da pessoa. Algumas pessoas que eu conheço que elas se apaixonaram pela periodontia, quando eu perguntei por que vocês gostam tanto da periodontia, uma das respostas foi dizer que a periodontia muda a vida. E que enquanto eu fazia tal especialidade, eu me estressava muito, porque dependendo da especialidade, existe um tal grau de cuidado, de exigência, o paciente nunca acha que está bom, ai, acho que não está bom, acho que está torto, não está bonito, e isso é tão desgastante, isso exige tanto, que o profissional acaba ficando muito desgastado ao final de toda essa história, e que às vezes é até alguma coisa do próprio paciente. Mas na periodontia, a gente vai devolver, a gente vai manter e a gente vai entregar aquilo que é lindo e aquilo que é natural do próprio paciente. E isso com muito menos estresse, porque a gente dividiu responsabilidade. Como dividir responsabilidade com o paciente? Como a gente faz ele entender o quanto isso é importante para ele também? E que isso acaba virando um relacionamento importante entre profissional e paciente, porque tem a confiança e o entendimento de eu estou aqui fazendo o melhor para você. E o paciente entende isso, a sua vida é transformada. A cada atendimento periodontal, a gente sobe um degrauzinho na transformação rumo a uma saúde bucal mais perfeita com o paciente. Ai, mas o paciente não gosta de fazer tratamento, ele não vem, ele não entende.
Olha, se ele não vem, ele não entende, ele precisa entender o quanto isso é importante, e se ele não está conseguindo entender, talvez seja a forma de você colocar isso para o paciente, para que ele então finalmente consiga entender o quanto isso é uma oportunidade para ele. Não adianta ficar falando que o convênio não valoriza, que os próprios dentistas não valorizam. Quem vai valorizar a pério é você. Você, dentista, precisa valorizar. Valorizar, como eu falei mais uma vez, não é só aumentar o preço. Valorizar é agregar valor, é ter um conhecimento que seja transmitido para o paciente e esse paciente entenda o quanto isso é importante para ele. Tem um jeito que não funciona sobre querer valorizar. Valorizar a periodontia não é ficar reclamando. Se a pessoa pensa que vai valorizar mais a sua periodontia, dizendo, ai, que pério importante, ai, as pessoas não entendem o quanto a pério é importante, ai, ninguém valoriza a pério, tem que valorizar a pério, tem que valorizar a pério. Este discurso não funciona, é um discurso vitimista, pobre de mim, que eu faço pério e ninguém valoriza. O caminho é valorizar através da criação conjunta de valor. Vou ensinar o paciente o quanto isso é importante. Mas os outros dentistas não valorizam. Os outros dentistas, assim, você vai ensinar para os pacientes o quanto isso é importante. E vou falar uma dica, tá? Como é que faz para conseguir mostrar para os outros dentistas o quanto isso tem valor? Uma é que se você tiver numa equipe, se você for o dentista que realmente mais fideliza, que tem uma boa taxa de retorno, primeiro você tem que ter uma planilha, e nessa planilha você precisa contabilizar qual percentual de retorno você tem. Como média mundial, a gente tem em torno de 30% de taxa de retorno. 30% de taxa de retorno. Mas, se a gente consegue extrapolar isso para aquilo que a gente consegue no periodiária, a gente consegue em torno de 80% a 90% de taxa de retorno. Com todas as técnicas que a gente ensina, porque a gente não aprende isso na faculdade, não aprende em curso, não aprende em nada. E no periodiária, eu vou ensinar o caminho para você trilhar para alcançar os 10 mil a mais por mês, através do periodiária, com seus próprios pacientes, através de técnicas, tanto da periodontia mesmo, quanto técnicas de venda, técnica de agregação de valor, de marketing, para que o paciente consiga entender que tudo isso vale a pena na boca dele. Tudo isso vai fazer diferença. E para a gente conseguir ter esse resultado, acompanhe o mini curso Pério da Virada, que eu vou ensinar as histórias que colam na cabeça da periodontia, vou ensinar a vender periodontia, vou ensinar a explicar de um jeito que o paciente entenda. E o que você precisa, o que você pode fazer como primeiro passo de valorização da periodontia? Você precisa ter na ponta da língua o que ele vai ganhar e o que ele vai perder, se ele não aderir ao programa. Tem que ter na ponta da língua. E outra coisa, às vezes o dentista está tão acostumado a só falar, ou está tão acostumado a só fazer, que ele esquece de explicar a coisa mais básica. Você tem isso e precisa aderir a um programa de manutenção e depois discorre tudo que ele vai perder, tudo que vai ter de problema, que é tudo aquilo que eu falei. Vai perder o dente por cárie, que ele vai ter doença periodontal e que dá até para criar uma linha de comunicações para os pacientes, o que você vai perder que isso aqui poderia ser evitável. O que você vai perder se você não voltar ao dentista? Vai ter cárie, vai ter doença periodontal, vai ter doença periimplantar. Não é para ter, é para estar tudo bem, é para estar tudo bem e muita saúde. Isso é importante para a gente conseguir. E tem que dizer para ele o que ele vai ganhar. Ele vai ganhar dentes na boca. Aí, tem tanto dente na boca, se perder um, tem que dizer que se perder um vai ter migração patológica. Tem que dizer que um dente é importante, sim. E parar e pensar assim, olha, quanto custa perder um dente? Custa tanto. Ancora o preço. Quanto custa perder um dente? Quanto custa uma cárie? Ah, mas vai tratar, é só tratar. Não, nem sempre. Ele não sabe disso, tem que explicar. Às vezes vai perder o dente, vai ter uma cárie, vai ter um tratamento endodôntico, ou vai perder o dente. Quanto ele vai ganhar se ele aderir? Gasta menos.
não vai ter recidiva, vai ter tranquilidade, não vai ter o custo de uma despesa repentina. Então, de repente, aparece para o dentista uma dor repentina e, de repente, ele tem uma despesa repentina. Essa é a sensação de despesa de um carro batido. De repente, tem uma despesa inesperada. Talvez a despesa mais inesperada e indesejada que o paciente possa ter em período de pandemia ou em período de recessão econômica seja ter um problema bucal, de repente. Ai, não tem como ter um seguro. Nos Estados Unidos tem muito seguro, que é o maior seguro, o melhor seguro que tem, manutenção preventiva. E para um dentista que esteja preocupado em manter o seu dente em saúde. E fazer o paciente entender o quanto você vai querer fazer o bem dele, o quanto você vai fazer a diferença na vida dele. Quando você conseguir explicar para o paciente o quanto isso é valoroso para ele, ele vai te valorizar. Você conseguiu criar valor, você conseguiu mostrar o quanto isto vale. E aí você vai entrar dentro de um patamar de periodontia preventiva único, que é de um patamar de que poucos profissionais conseguem comunicar tudo isso. Que dizer que doença bucal é prevenível e que eu sei como você vai prevenir esses problemas, porque eu sei antever problemas bucais. Isto vai fazer a diferença na vida do paciente. Isso muda o jogo do paciente. Enfim, eu queria dizer aqui que a gente tem tanta coisa importante para dizer e vou responder aqui algumas perguntas aqui. Estão perguntando aqui. Estão perguntando aqui qual aparelho de ultrassom eu indico. Tem várias marcas de ultrassom. E quem recebe o meu newsletter recebeu na semana passada, no meu newsletter, o que eu tinha colocado aqui mesmo? Um template didático sobre o que você vai fazer em relação à dor. Uma das coisas que acaba acontecendo quando o seu ultrassom ou é velho ou é antigo é causar dor. E aí, uma das coisas é você testar o ultrassom. Se o seu ultrassom tá ruim, coloca na sua boca, experimenta em si mesmo e se doer, o seu ultrassom tá ruim, tem que trocar. O ultrassom nunca dói. Então, uma das marcas que eu gosto muito é o da Driller. E para quem é da audiência periodiária, entre em contato no direct, pede qual é o contato da vendedora da Driller, que a gente passa, e se disser que é da audiência do periodiária, vai ganhar 5% de desconto. É a nossa parceria com a Driller. É um motor muito suave, né? Eu postei no feed esses dias uma foto de uma recessão gengival, de uma lesão de fúrica, e a pessoa falou assim, mas isso aqui deve estar com uma mobilidade imensa. Não, não tem. Não é porque a gente tem uma face exposta que a gente vai ter mobilidade. Não confunda uma coisa com a outra. Não é porque tem lesão de fúrica que vai perder os dentes. Então, todas essas questões da periodontia que às vezes ficam obscuras, eu te ajudo. Eu tô aqui no movimento de valorização da periodontia para que todo mundo consiga fazer uma periodontia de sucesso clínico e de sucesso financeiro também. Porque você, dentista, merece. Você estudou muito para conseguir alcançar isso. E que talvez a sua resposta para ter faturamento não é ficar fazendo um monte de curso. Claro que pode fazer um curso atrás do outro, claro que você pode. Mas às vezes o sofrimento de ter que sempre buscar um outro curso, talvez não seja a melhor maneira para você conseguir sucesso na odontologia. O sucesso da odontologia talvez esteja naquilo que seja o mais básico de tudo. A coisa mais raiz da odontologia, que é manter os dentes em saúde. A coisa mais fundamental da odontologia para se existir é manter dentes. E talvez seja a coisa que a gente esteja falhando em conseguir valorizar. Eu estou aqui no Periodiária na missão de te ajudar a valorizar esta periodontia de todos os dias, porque você merece e merece ser valorizado e que você vai conseguir
agregar valor e vai conseguir comunicar este valor para com o paciente. Você vai criar valor para com o paciente. Esta é a proposta da cocriação de valor para com o paciente. Uma vez que o paciente tenha entendido o quão valoroso é esse procedimento que você faz, que mantém o dente, que mantém saúde, que você caia nas graças desse paciente, que esse paciente te adore, seja o seu fã incondicional, porque você consegue fazer o efeito uau, uau, ninguém falou isso para mim, ninguém fez esse tratamento assim para mim. Esta é a proposta única de valor do periodiário. Eu ensino uma periodontia básica de todos os dias, mas que, enquanto a gente estiver pensando que isso está só dentro de técnica, dentro só de conhecimento científico, que isso está só dentro de técnica ou só dentro da ciência pura, isso não está. Porque para o sucesso da periodontia, a gente tem que ter uma conjunção de conhecimentos técnicos, mais uma conjunção de entendimentos filosóficos, de uma pitada de humanidade, de amor para com o paciente, de um entendimento de gestão e valorização e marketing da odontologia. Tem que saber vender uma ideia, tem que saber vender essa periodontia. Ou é isso, ou isso não dá certo. A gente vai estar sempre pensando sobre isso. A gente vai estar sempre comunicando o quão valoroso tudo é isso que a gente está falando. Esta é a proposta do periodiário. Então, fica aqui, quem ainda não está inscrito, de 25 a 31 de janeiro vai ter um mini curso Pério da Virada. Nesse mini curso, a gente vai fazer a descoberta do caminho para chegar aos 10 mil reais a mais por mês, somente através da periodontia básica de todos os dias. Claro que você vai poder fazer todos os procedimentos, mas que essa pério básica da raiz permeie todos os seus procedimentos e seja aquilo que seja a base que fundamenta e dá longevidade para todos os procedimentos restauradores que você faz na odontologia. Essa é a nossa proposta. Todas as lives serão lives complementares ao tema do minicurso, que é a descoberta dessa caminhada para os 10 mil a mais, que nada mais é do que uma periodontia super valorizada, de muito valor, que o seu paciente vai se tornar fã número 1 de tudo aquilo que você faz, porque você devolve saúde, você entrega valor, você faz aquilo que nem o paciente sabia que ele precisava, mas que ele precisa ter muita saúde bucal e ter longevidade daquilo que são os dentes naturais dele, que às vezes o paciente nem imagina que seja possível, porque às vezes o paciente pensa que ter cárie é inevitável e ter perda óssea é inevitável. Não é evitável, os dentistas conseguem prevenir isso, porque é isso que a gente estuda, mas por falha de possibilidades de ensino acadêmico, a gente não aprende a fazer isso direito. Então, no Periodiária, a gente vai te ensinar a agregar valor e conseguir transmitir tudo mais.